Havia umas disputas, umas 2 ou 3 disputas, e eu me lembro que quando eu resolvi... Aceita, você não pode ser traído por um irmão, por um pai, uma família. Você acha que conhece a história dos grandes astros da televisão brasileira? Prepare-se para mergulhar na trajetória de um dos nomes mais controversos e fascinantes da dramaturgia nacional, Guilherme Fontes. Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre sua vida pessoal, os bastidores das novelas que marcaram gerações, o auge como galã da Globo e, principalmente, o projeto cinematográfico que virou lenda e polêmica, Chato, o Rei do Brasil, uma história de ambição, desafios, erros e superação. Vamos revelar os detalhes mais íntimos, os conflitos nos bastidores, os processos, as dívidas, o afastamento da mídia e a luta incansável de um homem que se recusou a desistir dos seus sonhos. Prepare-se para conhecer a verdade por trás das manchetes, a história que poucos tiveram coragem de contar, com curiosidades, segredos e momentos que chocaram o Brasil. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa saga, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque o conteúdo que você verá aqui é exclusivo, completo e imperdível. Ah, e claro, se gostar mesmo, já pode mandar seu supertax para apoiar a produção e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Fica com a gente, porque a vida de Guilherme Fontes vai muito além das telas. É uma verdadeira saga de talento, polêmica e perseverança que você não vai querer perder. Guilherme Machado Cardoso Fontes nasceu em 8 de janeiro de 1967, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e desde cedo demonstrou uma inquietação artística que o diferenciava das outras crianças. Filho de uma família de classe média tradicional, teve uma infância marcada pela curiosidade e pela observação atenta do comportamento humano, algo que mais tarde o ajudaria a construir personagens complexos e intensos. Ainda adolescente, apaixonou-se pelo teatro, encontrando no palco uma forma de libertação e expressão. Frequentou o Teatro Tablado, uma das escolas mais conceituadas do Brasil, berço de inúmeros talentos da dramaturgia nacional, e foi ali que aprendeu o valor da disciplina artística, da emoção verdadeira e da entrega total ao personagem. Seu talento chamou a atenção rapidamente de diretores e produtores, e não demorou até que fosse convidado a estrear na televisão. Em 1985, aos 18 anos, fez parte do elenco de Tititi, uma novela leve e divertida que o apresentou ao grande público. O sucesso foi imediato, e o jovem ator, de olhos claros e carisma inegável, logo foi rotulado como o novo galã da Rede Globo. A fama, no entanto, chegou acompanhada de uma pressão intensa. Nos bastidores, Guilherme era reconhecido como um perfeccionista, exigente consigo mesmo e com todos ao seu redor. Sua busca constante pela excelência o fazia se destacar, mas também gerava conflitos e esgotamento. Ele queria ser mais do que apenas um rosto bonito na tela. Queria ser um artista completo, capaz de emocionar, provocar e marcar gerações. Com essa ambição, mergulhou em papéis cada vez mais desafiadores e dramáticos, explorando temas densos e personagens moralmente complexos. Ao mesmo tempo, começou a se interessar por literatura e cinema, alimentando o desejo de um dia dirigir seus próprios projetos. Sua juventude foi marcada por uma mistura de euforia e idealismo, características que o impulsionaram ao topo, mas também o tornaram vulnerável às armadilhas da fama. Por trás das câmeras, ele vivia os dilemas de um jovem que crescia rápido demais em um ambiente competitivo e cheio de vaidades. Com apenas 20 anos, já era capa de revistas, frequentava festas glamourosas e tinha seu nome envolvido em romances com atrizes famosas, embora preferisse manter a discrição sobre sua vida afetiva. Os diretores da Globo o viam como uma aposta segura, bonito, talentoso e disciplinado. Mas dentro dele crescia a sensação de que precisava de algo maior, um propósito artístico que desse sentido à exposição e ao ritmo acelerado da vida de celebridade. Esse desejo de transcendência seria o motor das decisões que mudariam sua trajetória nos anos seguintes. Na virada dos anos 1980 para os 1990, Guilherme Fontes já era um nome consolidado na televisão, mas sonhava com o cinema, com contar histórias de maneira autoral, com deixar uma marca que fosse além da novela das 8. Sem saber, estava prestes a iniciar um caminho que o levaria das alturas do estrelato às profundezas da polêmica, um percurso de ascensão e queda que o tornaria uma das figuras mais controversas da cultura brasileira.
Nos anos 1990, Guilherme Fontes alcançou o ápice de sua carreira e consolidou seu nome como um dos grandes galãs e intérpretes da televisão brasileira. A Rede Globo era, naquele período, o maior celeiro de estrelas do país, e Guilherme era um de seus nomes mais comentados. Depois de papéis marcantes em Bebê a Bordo e Tieta, veio o grande salto. Em 1993, ele interpretou Marcos Assunção em Mulheres de Areia, contracenando com Glória Pires e Marcos Frota. A novela foi um fenômeno absoluto de audiência e consagrou Fontes como um dos rostos mais admirados do Brasil. O público se apaixonou por seu jeito intenso e olhar expressivo, e ele passou a ser visto como símbolo do homem romântico e sedutor. Logo depois, em 1994, veio o papel que mudaria sua carreira, o inesquecível Alexandre Toledo em A Viagem. A novela, com temática espírita, abordava a vida após a morte, e Guilherme viveu o vilão que morre e retorna em busca de vingança. O personagem se tornou um marco na teledramaturgia nacional, e até hoje é lembrado como um dos maiores antagonistas já criados pela Globo. Sua atuação foi tão impactante que lhe rendeu reconhecimento da crítica e um novo patamar de respeito dentro da emissora. Mas, enquanto sua imagem pública era a de um galã perfeito, a vida pessoal começava a ganhar contornos mais complexos. Guilherme sempre foi reservado, pouco afeito a escândalos e à exposição. Casou-se com a psicóloga Patrícia Lins e Silva, com quem teve 2 filhos, Carolina e Carlos, e buscava no núcleo familiar um refúgio do ritmo frenético da fama. Morava em uma casa cercada pela natureza, na Floresta da Tijuca, e mantinha um estilo de vida discreto, distante dos excessos e das festas que dominavam o meio artístico da época. Apesar disso, a pressão de sustentar o status de astro global e o desejo de expandir seus horizontes criativos o deixavam inquieto. Guilherme queria mais do que a rotina de gravações e entrevistas. A televisão, que lhe deu tudo, também o limitava. Ele sonhava com liberdade artística, com projetos autorais, com histórias que o desafiassem intelectualmente. A cada novo sucesso, sentia-se mais preso à imagem de galã, e isso começou a gerar um conflito interno. Os colegas o admiravam pela entrega total aos papéis, mas também notavam um perfeccionismo quase obsessivo, um desejo de controle que às vezes o tornava exigente demais. Ele era visto como um ator intenso, de personalidade forte, que não aceitava superficialidade. Essa busca pela autenticidade foi, ao mesmo tempo, sua maior virtude e sua futura ruína. Foi nesse período dourado que nasceu dentro dele a ideia de dirigir um filme, algo grandioso, diferente de tudo que o cinema brasileiro havia visto. Essa ambição nascia de uma necessidade profunda de provar que podia ser mais do que o rosto bonito da Globo, que tinha talento para criar e liderar um projeto artístico de grande impacto. A televisão lhe dera fama, dinheiro e prestígio, mas não a plenitude criativa que ele almejava. Essa vontade de ir além da tela o levou a iniciar o projeto que mudaria completamente o rumo de sua vida. A adaptação cinematográfica de Chato, O Rei do Brasil, obra baseada na vida de Assis Chateaubriand. O que ele não imaginava é que aquele sonho ousado o afastaria da televisão, da estabilidade e, por um tempo, do próprio público que tanto o amava. Mas naquele momento, embalado pelo sucesso e confiante em sua capacidade, Guilherme acreditava que nada poderia dar errado. Era o auge do astro e o nascimento do cineasta, 2 mundos prestes a colidir com força e consequências que marcariam para sempre sua trajetória. No auge de sua fama e prestígio na televisão, Guilherme Fontes decidiu desafiar os limites do que um ator brasileiro poderia fazer e embarcou em um projeto que se tornaria, ao mesmo tempo, seu maior sonho e seu maior pesadelo. Em meados de 1994, movido por uma vontade incontrolável de criar algo grandioso, ele comprou os direitos do livro Chato, O Rei do Brasil, escrito por Fernando Moraes, uma biografia do magnata das comunicações Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados e um dos personagens mais controversos da história brasileira. Fontes acreditava que o filme seria um divisor de águas no cinema nacional, uma obra capaz de unir o público e a crítica, e dar ao Brasil um épico à altura das grandes produções internacionais. Com carisma e poder de persuasão, convenceu investidores e órgãos públicos a apoiarem o projeto, captando milhões de reais por meio de leis de incentivo, como a Lei do Audiovisual e a Lei Rouanet. Naquele momento, parecia o início de uma revolução artística.
A Globo o via como uma estrela em ascensão e o público o admirava como símbolo de talento e ousadia. Porém, o que começou com glamour e idealismo logo se transformou em uma tempestade de problemas, atrasos e acusações. As filmagens de Chato, o Rei do Brasil, começaram em 1995 e, desde o início, enfrentaram contratempos. O elenco era estrelado, os cenários grandiosos, os custos altíssimos e a logística complexa. Guilherme, que assumirá simultaneamente as funções de produtor, roteirista e diretor, se via sobrecarregado e cercado por pressões. Ele queria o controle total do projeto, o que o fez entrar em conflito com parte da equipe. Com o tempo, o dinheiro começou a faltar, as gravações se arrastaram e o cronograma desmoronou. O sonho do cinema começou a ruir e a imprensa passou a questionar o destino das verbas captadas. Matérias começaram a circular acusando fontes de má gestão e de ter desaparecido com o dinheiro público. A situação se agravou quando o Tribunal de Contas da União abriu um processo para investigar o uso dos recursos. De um dia para o outro, o ator virou manchete de escândalo. De galã admirado a diretor problemático, símbolo do desperdício cultural e vilão do cinema nacional. Guilherme, por sua vez, alegava que não havia desvio algum, apenas má interpretação dos fatos. Segundo ele, os problemas se deviam à burocracia, à instabilidade econômica do país e à falta de apoio das instituições que haviam prometido patrocínio. Mesmo assim, o peso das acusações foi devastador. O projeto se tornou sinônimo de desorganização e o nome Chato virou piada entre críticos. Fontes se isolou e passou a trabalhar sozinho, tentando manter viva uma produção que parecia amaldiçoada. O filme, planejado para ser lançado em 1997, nunca chegava aos cinemas, e cada ano de atraso aumentava a pressão e o descrédito. Nos bastidores, os rumores de que ele teria gasto dinheiro em outros fins aumentavam, embora nada fosse comprovado de forma definitiva naquele momento. O sonho que deveria consagrá-lo como cineasta visionário começou a consumir sua reputação, seu dinheiro e sua saúde emocional. Ainda assim, ele se recusava a desistir. Fontes passou quase 2 décadas insistindo na conclusão de Chato, revisando o roteiro, regravando cenas, refazendo a montagem e enfrentando processos judiciais, embargos e críticas ferozes. O projeto, que nasceu de um ideal artístico, tornou-se uma obsessão pessoal, uma luta contra o tempo, a justiça e a opinião pública. Amigos próximos relatam que o ator viveu anos de intensa angústia, mas também de resistência. Mesmo isolado e desacreditado, mantinha a esperança de provar que seu sonho não era fraude, mas arte. Esse período marcou uma virada dramática em sua vida, o momento em que o galã querido da televisão brasileira passou a ser visto como o homem que se perdeu em seu próprio idealismo. O caso Chato não apenas abalou sua carreira, redefiniu sua imagem e o transformou em um dos nomes mais polêmicos da história do entretenimento nacional. O ambicioso projeto cinematográfico Chato, O Rei do Brasil, que nasceu do sonho de Guilherme Fontes de se consolidar como cineasta e inovador no cinema nacional, acabou se transformando em um dos maiores pontos de virada de sua vida e carreira. À medida que os anos passavam, as filmagens se arrastavam, os custos explodiam e a imprensa começou a acompanhar cada detalhe com uma voracidade incomum, questionando a destinação das verbas públicas captadas via leis de incentivo. Em 2010, a situação atingiu o auge quando o Tribunal de Contas da União, TCU, entrou com processos que exigiam a devolução de milhões de reais, chegando a valores superiores a 80 milhões de reais, entre recursos captados e correção monetária, o que gerou grande repercussão nacional e colocou o nome de Guilherme em manchetes críticas por suposta irregularidade financeira e má gestão. A mídia tratou o caso como uma combinação de obsessão e irresponsabilidade, e o ator passou de galã admirado pelo público a figura polêmica e associada a escândalos. Paralelamente, processos de menor escala, mas igualmente desgastantes, foram movidos por investidores e patrocinadores privados, como a Petrobras, que reivindicava a devolução de valores por contratos não cumpridos, o que reforçava a percepção de que o projeto estava fadado ao fracasso. Nesse contexto, o afastamento da Globo tornou-se inevitável. Durante anos, Fontes esteve praticamente ausente de novelas e grandes produções televisivas, sendo substituído por outros nomes emergentes e perdendo espaço no casting principal da emissora.
Projetos que antes estariam disponíveis a ele foram negados, e seu nome passou a ser citado com cautela em anúncios internos, muitas vezes associado às dificuldades financeiras e à controvérsia judicial. Esse período de retração foi acompanhado por um desgaste emocional intenso. Guilherme precisava lidar simultaneamente com processos judiciais, críticas públicas e a sensação de abandono por uma emissora que, anos antes, havia consolidado sua fama e prestígio. Amigos e colegas de profissão relatam que ele se isolou, tornando-se mais reservado, mas mantendo a determinação de concluir seu filme. A polêmica tornou-se quase um estigma, e qualquer iniciativa artística de Fontes passava a ser observada com desconfiança. Em entrevistas, o próprio ator afirmava sentir-se injustiçado, alegando que não houve desvio de recursos e que as dificuldades burocráticas e financeiras retardaram um projeto sem intenção maliciosa. Apesar disso, a percepção pública continuava negativa. Ele era visto como obstinado, megalomaníaco e, em certos momentos, irresponsável. Durante esse período, a vida profissional de Guilherme esteve marcada pela escassez de oportunidades televisivas, pelo julgamento público e pelo isolamento artístico, o que o obrigou a reinventar sua carreira e a encontrar meios alternativos de atuação, seja em cinema independente, pequenas produções ou participações esporádicas em programas especiais. O afastamento da Globo não foi apenas profissional, mas simbólico. Representou a perda de um status conquistado com anos de dedicação, a percepção de que o sucesso é frágil e que decisões ousadas podem gerar consequências irreversíveis. Ao mesmo tempo, essa fase consolidou sua imagem como um artista obstinado, alguém disposto a arriscar tudo por uma visão artística, mesmo que isso significasse enfrentar críticas severas, processos judiciais e a rejeição da grande mídia. A experiência marcou definitivamente a vida de Fontes, mostrando que fama, talento e ambição não garantem proteção contra os riscos do sucesso, e que a linha entre glória e polêmica pode ser tênue e devastadora. Enquanto sua carreira enfrentava turbulências monumentais com o prolongamento do projeto Chato, O Rei do Brasil e o consequente afastamento da Rede Globo, a vida pessoal de Guilherme Fontes passou por desafios igualmente complexos e marcantes, transformando esse período em um dos mais difíceis e reveladores de sua trajetória. Casado com Patrícia Lins e Silva, com quem teve 2 filhos, Carolina e Carlos, Fontes buscava na família um refúgio seguro diante da pressão constante, da exposição midiática e das críticas que se acumulavam quase diariamente. No entanto, os longos atrasos do filme, as cobranças financeiras incessantes e a enxurrada de notícias negativas começaram a repercutir dentro de casa, desgastando o relacionamento e criando um ambiente de tensão constante. A intimidade da família foi profundamente afetada pelo estresse público e pelos rumores envolvendo o projeto cinematográfico, que se tornava notícia quase que semanalmente, expondo o ator e sua família a olhares críticos, comentários maldosos e especulações sobre sua responsabilidade nos atrasos e nos problemas financeiros. Esse desgaste doméstico culminou na separação em 2014, uma fase dolorosa e emocionalmente complexa, que exigiu de Guilherme maturidade para lidar com sentimentos de perda, frustração e a necessidade de reorganizar toda a dinâmica familiar, incluindo a guarda e o bem-estar dos filhos em um contexto de incertezas profissionais e repercussão pública. Ao mesmo tempo, o ator enfrentava questões de saúde diretamente relacionadas ao estresse intenso e à pressão do período. Durante anos, manteve hábitos prejudiciais, incluindo o vício do cigarro, iniciado ainda na adolescência, aos 12 anos, que só conseguiu abandonar após 36 anos de dependência, buscando assim maior equilíbrio físico e mental. Esse período revelou a fragilidade humana por trás da imagem de galã, mostrando que fama e talento não imunizam ninguém contra as consequências do estresse, da ansiedade e da sobrecarga emocional. Para lidar com essa pressão, Guilherme desenvolveu mecanismos de isolamento voluntário, mudando-se para uma residência reclusa cercada pela Floresta da Tijuca, onde a proximidade com a natureza oferecia não apenas tranquilidade, mas também um espaço para reflexão, planejamento e reconexão consigo mesmo. Nesse refúgio, ele redefiniu prioridades, dedicando-se à leitura, à escrita de roteiros, à revisão de seu projeto cinematográfico e à criação de estratégias para enfrentar pendências judiciais e financeiras, sem depender de julgamentos externos ou da aprovação imediata do público. A vida social diminuiu drasticamente, com contatos restritos a amigos íntimos e familiares, e ele passou a evitar aparições públicas que não fossem absolutamente necessárias, protegendo-se do impacto da exposição midiática e do julgamento constante. Apesar dessa retração social, a intensidade de sua personalidade permaneceu intacta.
Apaixonado, perfeccionista e obsessivo com seu trabalho, Guilherme lidava diariamente com a tensão entre o desejo de ser reconhecido artisticamente e a realidade de um público e de uma imprensa muitas vezes implacáveis. Essa fase turbulenta também afetou profundamente sua autoestima e percepção de valor próprio, pois a fama conquistada ao longo de décadas, fruto de esforço, dedicação e talento, parecia ser rapidamente ofuscada pelos escândalos, pelo atraso do filme e pelo afastamento da televisão. Em paralelo, ele buscou atividades que promoviam bem-estar físico e emocional, como caminhadas na floresta, meditação, exercícios leves e momentos de lazer restritos à família, tentando criar uma rotina que equilibrasse mente, corpo e espírito. Esse período de reconstrução pessoal revela um lado menos conhecido de Guilherme Fontes, o de um homem resiliente que enfrenta simultaneamente adversidades públicas e privadas, aprende com os erros, lida com falhas e mantém sua integridade e dignidade mesmo sob pressão extrema. Mesmo diante do divórcio, das dificuldades financeiras, do isolamento profissional e do julgamento público, ele manteve a esperança de reconstrução, a determinação de cuidar da família e o foco no que considerava essencial: a arte, a preservação da saúde mental e a reconquista de sua identidade como artista. Esse capítulo de sua vida demonstra que o preço da ambição e do sucesso não se restringe à carreira, mas se manifesta profundamente no âmbito humano, revelando vulnerabilidade, força, coragem e determinação, aspectos que permanecem muitas vezes invisíveis para o público, mas que definem a verdadeira trajetória de um artista que ousou sonhar, tropeçou e lutou para se reerguer. Após quase 2 décadas de luta, polêmicas e processos judiciais que marcaram sua carreira e sua vida pessoal, Guilherme Fontes finalmente conseguiu ver seu projeto Chato, O Rei do Brasil, chegar aos cinemas em 2015, embora de maneira limitada e sob críticas mistas. O lançamento representou não apenas a conclusão de uma obsessão artística, mas também um momento simbólico de redenção e aprendizado. Apesar de receber críticas quanto à montagem, ritmo e narrativa, parte da imprensa especializada reconheceu o esforço monumental do ator e diretor em levar adiante um projeto que enfrentou obstáculos financeiros, burocráticos e legais extremamente complexos. Para Guilherme, o filme foi mais do que uma obra. Foi a materialização de uma visão artística que o acompanhou por toda a vida adulta, um símbolo da coragem e da persistência diante da adversidade. O retorno à televisão foi gradual. Participações em pequenas novelas, séries e programas especiais marcaram a retomada de sua presença na mídia, ainda que nunca com a mesma intensidade dos anos 1990. Seu nome passou a ser associado não apenas ao sucesso do passado, mas também à resiliência e à capacidade de enfrentar erros, críticas e quedas públicas. Em entrevistas, ele refletiu sobre a experiência como uma lição de humildade e planejamento, afirmando que faria tudo novamente, mas com mais cautela e organização, reconhecendo que a paixão desmedida pelo projeto muitas vezes o cegou para riscos evidentes. Esse período de retorno também permitiu a reconexão com antigos colegas e fãs, que, embora críticos, passaram a ver em Fontes a imagem de um homem que ousou sonhar grande e pagar o preço por isso. A saga de Chato consolidou sua reputação como uma figura polêmica, mas também como exemplo de perseverança e dedicação artística, mostrando que mesmo grandes erros podem gerar aprendizado e crescimento. Ao analisar sua trajetória, é possível observar uma narrativa de altos e baixos extremos, da fama e glamour dos anos 1980 e 1990, à queda e ao afastamento, e finalmente a uma reintegração mais madura e consciente. Seu legado, portanto, é ambíguo, mas profundamente humano. Guilherme Fontes não é apenas lembrado por sua beleza e talento de galã, mas também pela coragem de enfrentar obstáculos monumentais, a disposição de lutar por suas convicções artísticas e a capacidade de sobreviver às críticas mais duras. Ele se tornou um exemplo de que fama e sucesso são efêmeros, que projetos grandiosos exigem planejamento e disciplina, e que a ambição, embora arriscada, é parte essencial da trajetória de um artista que deseja deixar marca duradoura. No fim, a história de Guilherme Fontes não é apenas sobre novelas ou filmes, mas sobre a vida de um homem que ousou sonhar além do possível, enfrentou o julgamento público, perdeu e reconstruiu sua carreira, e que transformou erros e polêmicas em lições de vida. Sua trajetória inspira reflexão sobre a relação entre talento, ambição, obstinação e consequências, mostrando que o preço do sucesso pode ser alto, mas que a persistência e a coragem de continuar lutando definem, em última análise, o legado de um artista.
O retorno de Guilherme às telas e o lançamento de Chato simbolizam a vitória da resiliência sobre a adversidade e o consolidam como uma figura complexa, controversa e inesquecível na história do entretenimento brasileiro, alguém cuja vida e carreira continuam a fascinar, ensinar e provocar discussões sobre limites, ética, paixão e arte. E essa foi a trajetória completa de Guilherme Fontes, um artista que viveu o auge do sucesso, enfrentou polêmicas, processos e afastamento da mídia, mas que nunca desistiu de lutar pelos seus sonhos e pelo legado que queria deixar. Sua história é um exemplo de talento, coragem e perseverança, mostrando que mesmo diante das maiores dificuldades, a paixão e a determinação podem transformar obstáculos em aprendizado e redenção. Agora que você conheceu todos os detalhes, desde os bastidores das novelas, a vida pessoal, os altos e baixos do projeto Chato, o Rei do Brasil até o retorno e legado de Fontes, é hora de você fazer parte dessa jornada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. E se quiser apoiar ainda mais o canal e nos ajudar a trazer histórias completas e cheias de detalhes, pode enviar seu SuperTax, que cada contribuição faz toda a diferença. Guilherme Fontes nos ensina que a vida é feita de escolhas, riscos e persistência, e que mesmo diante das quedas mais difíceis, é possível se reerguer e continuar escrevendo sua própria história. Obrigado por assistir até aqui, e fique ligado, porque muitas outras histórias de talento, polêmica e superação estão por vir.